esse mês seja agosto de Deus. Amém? Vamos estar dando início a mais um devocional. Hoje são 1º de agosto de 2025 e até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Missionária Thelma vai estar adorando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Um ótimo mês de agosto para todos nós, amém? Está louvando a Deus aqui, a formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfar multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver os rios da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia o resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beulah, e das harpas as doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel overá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Missionária Thelma, que o Senhor continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério, amém?
Pastor Miguel pode estar fazendo para a gente a oração inicial pelo devocional nessa manhã, orando também pela serva do Senhor que vai trazer a palavra, a pastora Genici. Amém? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. E vamos invocar não só por nós aqui do grupo Presente de Deus, mas colocando aí também, irmãos, hoje começamos uma demanda espiritual muito grande na nossa pátria. Que todos se recordem que hoje começa uma demanda espiritual muito forte. Então vamos colocar nós que vivemos de venda e trabalhamos com o público, a demanda pesa para nós também, tá bom? Grande Deus e eterno Pai, neste dia chamado hoje, colocamos diante da Tua presença, como ministro da Tua palavra, como Teu servo, apresentando aqui a equipe Presente de Deus, desde a faxineira até o alto escalão, ó Pai. Apresentando também, Senhor, quem está à frente deste trabalho, quem está louvando, quem vai estar ministrando a palavra. Senhor, nós apresentamos a todos diante de Ti e colocamos em Tuas mãos, Senhor, essa demanda espiritual que está no ar da nossa pátria brasileira, entre Estados Unidos e o Brasil. Pai, sabemos que é cumprimento da Tua palavra, mas que os Teus filhos que são separados, lavados, remidos no Teu sangue, possam ser vitoriosos e não venham a ser contaminados, Pai. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga uma palavra de encontro com o que nós almejamos, com o que nós precisamos ouvir. Nós te pedimos na direção do Teu Espírito Santo. Nós o agradecemos pela oportunidade em que o Senhor nos concede mais um dia de vida, mais um mês que se inicia, mais um mês de vitória, que para nós cristãos só temos vitória. Confiamos na vitória. Por isso, nós clamamos e nós assim o agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus use o vaso, seja a boca de Deus falando conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Glória Senhor. a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Miguel, que o Senhor continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Amém. A palavra. Deus. Saudamos a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um novo dia, uma nova oportunidade para servirmos. Um novo mês que se inicia, como a irmã já comentou, mês de agosto. Eu quero falar nesta manhã, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, baseada em Provérbios, capítulo 8. Diz, para as pessoas que têm compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. O versículo 14, também do capítulo 8 de Provérbios, diz, faça planos e ponha-os em prática. E aqui eu comentei alguma coisa, seja bem informado e será fácil de resolver cada questão. Invista em seu crescimento pessoal, não tenha preguiça de aprender, pois o saber não ocupa lugar. Leia a Bíblia, leia bons livros, escute os sábios, fale menos e escute mais. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Provérbios 17 e 28 diz, até o tolo passa por sábio e inteligente se ficar calado. Tem momentos, queridos, que não é para nós falar, é para ouvir, né? É a palavra de Deus que fala isso, né? E há o momento certo de falarmos. E também Provérbios diz que a palavra dita a seu tempo, quão boa é. A palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. E nós glorificamos a Deus por tudo que Ele tem nos ensinado, ministrado em nossos corações.
Essa live aqui realmente é um presente de Deus para nós. Ontem nós ouvimos o pastor André encerrando o mês de julho, né, agradecendo a Deus por tudo que passou e pedindo que Deus venha nos abençoar nesse novo mês que está iniciando hoje. Irmãos, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando nós buscamos as coisas de Deus, cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Temos tantos compromissos, tantos desafios, tantas demandas, mas quando nós colocamos na presença do Senhor, esperamos nele, e nós sabemos que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Glória a Deus por isso. Aqui eu anotei também, no versículo 14, faça planos e ponha em prática. O provérbio 16:1 diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Fale com Deus a respeito dos seus planos e espere a resposta dele. Não seja apressado, espere o momento certo. Trabalho planejado é trabalho realizado. Temos que planejar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, enfim. Podemos fazer isso, mas sempre lembrando que se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Está lá em Tiago 4, capítulo 4, versículo 15. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Tudo está na presença de Deus, mas nós podemos fazer os planos. Podemos fazer e fazemos os planos para esse dia, para a semana, para o mês, o ano, enfim. Cada um tem a sua maneira de organizar o seu tempo. E nós temos que nos organizar para funcionar. E quando nós planejamos, né, como diz aqui, é um dizer que diz, trabalho planejado é trabalho realizado. Mas sempre nós, como cristão, nós temos consciência, se Deus quiser, faremos isso aqui. Hoje eu tenho planos, né? O meu plano é ir a Porto Alegre, eu estou aqui em Novo Hamburgo hoje, na casa da minha filha, e então é os planos, vou a Porto Alegre, se Deus quiser eu vou. E a gente pede, me abençoa, Senhor, nos dá o livramento, a gente sabe do próprio trânsito, sexta-feira, vem na mente da gente um desafio muito grande, mas a gente crê e sabe que está na Bíblia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Vamos na bênção, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. E a parte de Deus, Ele faz. A palavra de Deus não falha. Ele é fiel. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele tem cuidado de nós. Né? Tem um versículo que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Eu estou nessa live presente de Deus há mais de 3 anos. Agora eu vou passar por um desafio aí de trabalhar. Durante a semana eu não vou poder participar pela manhã, mas com muito pesar, mas é um trabalho que eu tenho, né, da aula aqui para um grupo de crianças, e que o Senhor me use, os irmãos orem por mim, nós devemos orar uns pelos outros, como diz a palavra de Deus, somos uma família, né? E quando nós colocamos, eu lembro que eu coloquei aqui, irmãos, ore por nós, começou o inverno, chovendo muito no Rio Grande do Sul, os irmãos oraram, graças a Deus, Deus foi abençoando, passou aquela fase, mas o que nós devemos é fazer conhecido diante dos irmãos as nossas súplicas, as nossas petições. E a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros e ajudar a levar as cargas uns dos outros. Isso é bíblico. E eu acho que o cristão que tem essa informação pela palavra, ele não tem dificuldade de dizer, irmão, ora por mim. Ou então dizer, irmão, estou orando por ti. Né? Glória a Deus por isso. E assim a igreja segue caminhando até o dia da volta de Jesus ou o dia que Jesus vier nos buscar. Ontem nós estávamos comentando e falando, né? Nós temos a nossa reunião da família todo mês de agosto. Um domingo depois do Dia dos Pais, é a nossa reunião da família aqui no Rio Grande do Sul.
E a gente começa a pensar, foi a última reunião para o fulano, foi a última reunião porque já partiu para Jesus. E quando será o nosso dia? O dia eu não sei. O que eu preciso saber que eu tenho que estar preparada. Nós temos que estar preparados. O dia e a hora nós não sabemos, nem da volta de Jesus e nem o dia de Jesus vir nos buscar. A necessidade que nós temos é de estar pronto. Né? Nós temos aquela parábola, né, daquele senhor que plantou, colocou muitas sementes nos seus celeiros e disse, a minha alma come, bebe, regala-te. E vem a voz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Queridos, é tão importante nós termos a certeza da nossa salvação. A certeza que se o Senhor voltar agora, eu irei com ele. Por isso a importância de nós estarmos com o passado resolvido. Se tem que pedir perdão para alguém, vá, peça perdão. Né? Se a pessoa não quiser perdoar, é ela e Deus, mas você fez a sua parte. Viva em paz consigo mesmo, em paz com as pessoas, e aí você vai ter paz com Deus. Glória a Deus por isso. Louvamos o nome do Senhor. E aqui, finalizando esse texto de Provérbios, onde diz, seja claro e você será entendido. Tire tempo para orar, ler a Bíblia, viva o hoje, o melhor dia da sua vida. Busque viver o hoje sempre melhor que ontem. Amanhã, se Deus nos permitir viver, eu quero viver melhor que hoje. Sempre melhorando no Senhor. E nós podemos fazer isso, irmãos, a decisão está em nós, a chave está em nós. Eu creio que foi no Pão Diário, hoje no devocional, Deus está resolvendo os nossos problemas, Deus está resolvendo os seus problemas enquanto você ora. Você ora e Deus vai abrindo o caminho, Deus vai quebrando as correntes, Deus vai trabalhando, nós vamos orando, orar é falar com Deus, e Deus é o Criador de tudo. Deus vê o que nós não conseguimos ver, nós vemos o físico, aquilo que eu posso tocar, né? Eu pego o violão aqui, eu toco, eu vejo, os irmãos escutam o som do meu violão, isso é o físico. Mas o espiritual nós sentimos. Queridos, sentir a presença de Deus é um presente muito grande dele. E é algo que você, às vezes, não tem nem palavra para expressar. A alegria, o prazer de ouvir Deus, de sentir a presença dele. Eu falando para o meu neto, né? Aí ele, vó, a gente ora, fala com Deus, mas onde está Deus? Eu disse, meu querido, tu consegue ver o vento? Diz, não. Que cor é o vento, meu querido? Não sei. Mas tu sente o vento? Daí eu disse, olha a árvore. Lá está a árvore, balançando as suas folhinhas. É o vento. Assim é Deus. Você não pode ver, mas você pode sentir. E sentir a presença de Deus é muito bom. Renova a nossa fé, renova nossas forças. Você sente que você não está sozinho. Ele está contigo, ele está comigo. E a força do mal a gente sente também. Nós agora vimos o pastor orando pela nossa nação. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. O nosso trabalho é orar, mas, irmãos, nós temos que nos posicionar em guerra espiritual. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades no mundo espiritual. E eu creio que a igreja faz uma grande diferença. Quando a igreja se posiciona em oração, as coisas começam a acontecer. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. As nossas palavras têm poder de abençoar e poder de amaldiçoar também. A vida e a morte está no poder da língua, diz lá Provérbios. E quem bem a utiliza, come do seu fruto.
vamos abençoar e vamos colher os frutos da bênção. Em nome de Jesus. Eu falei do trânsito, né? Muitas vezes nós estamos no trânsito e a gente tem que ter um grande cuidado, porque a gente é carne, né? A gente tem um corpo, a carne, o espírito e a nossa alma. E muitas vezes o nosso sentimento, eu, Genesi, né? Às vezes deixa a carne, né? Me cortou a frente, né? E eu sempre penso, abençoa, Senhor. Ele foi na frente, abençoa ele. Porque se eu não abençoar ele, eu posso ficar trancado no trânsito por amaldiçoar ele. Entendeu? A gente vai comer do fruto daquilo que nós abençoamos. Abençoa. Às vezes a pessoa não está bem com ele mesmo, não está em comunhão com Deus, mas eu estou. E a minha obrigação é orar e abençoar. Glória a Deus por isso. Queridos, nós não somos nós não somos apenas uma família, nós somos muitos cristãos. Nós louvamos a Deus que tem aumentado cada dia o número de cristãos. E nós, numa só fé, num só amor, nós unidos em oração, nós vamos vencer as batalhas que muitas vezes não é nossa, porque a Bíblia manda que nós devemos orar, essa batalha é do Senhor. Eu li na semana passada aquele homem de Deus que recebeu aquela carta, dizendo que eles iam terminar com os assírios. E ele leva a carta até o templo e diz, Deus, aqui está essa carta. Eles estão ameaçando o teu povo. E naquele momento, numa noite só, eu anotei na minha agenda, numa noite só, Deus mandou o anjo dele, e esse anjo exterminou com 185 mil soldados inimigos. Imagina. Queridos, quando a guerra é do Senhor, nós só temos que orar. A nossa arma é a oração. A nossa arma é jejum. O jejum e a oração, você não faz ideia do que pode acontecer no mundo espiritual. A Bíblia diz que existem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. E que irmãos, nós temos conhecimento dessas armas. Por isso que aquele que é bem informado, para as pessoas que têm compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem tem a informação. E nós temos a informação, queridos, a palavra de Deus. Aqui está o manual de Deus para o homem. Aqui eu li por 7 anos, muitos irmãos sabem, né? Eu li por 7 anos Provérbios todos os dias. Hoje é dia 1º, eu lia Provérbios 1, dia 2, Provérbios 2. Quando terminava o mês, por 7 anos eu li. Foi aonde eu escrevi a agenda Sabedoria Prática. Um versículo para cada dia. E ali diz, filho meu, faz isso que vai dar certo. Filho meu, não faz isso. Não vai dar certo. Pessoas já se deram mal fazendo isso. Então, no manual de Deus, que é a Bíblia, está escrito. E se está escrito, queridos, vai acontecer. Vai acontecer. Se o Senhor diz lá em Mateus, no último capítulo, nos últimos versículos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está contigo. Aleluia, está começando o mês, ele está contigo. Assim como ele esteve conosco durante os meses que já se passaram. Durante o tempo que já se passou, quanto testemunho você tem do cuidado de Deus? Quanto testemunho eu tenho do cuidado de Deus? Só, queridos, que quando eu abro a minha boca e começo a contar o que Deus fez, o nome dele é exaltado e glorificado. E isso que o Senhor espera de nós como igreja, que nós venhamos abrir a boca, testemunhar. É muito bom nós testemunhar do que aconteceu com o povo de Israel, né? Chegaram à terra prometida, muita luta, muitas dificuldades, mas chegaram, usufruíram da Canaã celestial. E agora nós estamos nessa caminhada, muitas lutas, muitas dificuldades, mas, queridos, nós não devemos murmurar. A murmuração atrasa a bênção. A murmuração atrasa
a bênção. Às vezes aquilo que o Senhor já poderia nos ter dado, né? E a gente não recebeu por causa da murmuração. Queridos, nós não devemos colocar o tempo, quem coloca o tempo é Deus. O tempo de Deus não é o nosso. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Está lá na palavra. Então, ontem ainda estava falando aqui com o meu genro, né? E eu citei essa palavra sobre a resposta da oração. A resposta da oração tem três tipos de resposta. É o sim, você ora e Deus sim, Deus diz sim e te dá aquilo que você pediu. Aí tem o não, não é para ti isso aí. E tem o espera. O espera é o tempo dele. Às vezes nós não estamos preparados para receber o que nós estamos pedindo. E nós temos que ter um preparo. Queridos, até o financeiro, nós temos que ter um preparo para receber. E Deus sabe disso. Deus sabe que a Bíblia diz que é enganoso o coração do homem, quem o conhecerá? E Deus conhece, foi Ele que nos fez. E eu acho tão lindo o tempo que Jesus passou aqui na terra. Queridos, Jesus, o Filho de Deus, deixou o trono de glória, vem, fica todo aquele tempo, né? Aqui na terra, teve o tempo de criança, teve o tempo de adolescente, teve o tempo de jovem, e para tudo na vida dele, ele fez tudo no propósito do Pai. E aí nós pensamos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí vem Tiago 4:15. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Vamos deixar Deus dirigir a nossa vida. Se Jesus está no barco da nossa vida, você não precisa temer. Mesmo que ele está descansando, como estava naquele barco com os discípulos. Ele estava descansando, chegou alguém e chamou, mestre, acorda, nós estamos perecendo. E ele levanta e diz, acalma-te, vento, cessa-te, mar. E no mesmo momento a tempestade parou. Então, se ele está no barco da tua vida, chama ele. Jesus, está difícil, me dá graça. Ele só levanta a mão e diz, sai, tempestade, acalma-te, vento. E você vai usufruir, nós vamos usufruir da bênção dele. Glória a Deus. Mas eu tenho que ter esse relacionamento com ele. Eu tenho que ter essa intimidade com ele. E para ter essa intimidade com ele, está aqui, ó, meditação, palavra, louvor. Né? Hoje eu peguei meu violão e toquei um hino aqui pela manhã. E esse louvor era, desperta o meu ser para amar-te, ó Senhor, desperta o meu ser, né? Então, eu desperto o meu ser para amar, para te servir, faz-me entender o teu amor por mim, e assim amar-te mais, fluindo do coração rendido a ti. Isso que o Senhor quer ver de mim e de você, você se render aos pés dele. Quando nós levantamos as nossas mãos e nos rendemos a ele, você diz, eu estou desarmado, eu não tenho arma nenhuma, eu dependo dele. Eu dependo dele. Tudo que eu penso, que eu sei, que os meus conhecimentos, tudo que eu sei, se ele não for comigo, não resolve nada. O Salmo 127, para encerrar, eu quero ler esse Salmo 127, que diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Outra tradução diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão é colocar os guardas, se o Senhor não guardar. Então, nós temos que ter essa consciência que tudo está nas mãos de Deus. Isso não é fanatismo, irmãos. Isso é conhecer a palavra. Glória a Deus por isso. Vamos deixar o Senhor guardar a nossa vida. Vamos falar com Deus e dar tempo para Ele falar conosco.
Muitas vezes nós falamos, e na hora que ele quer falar conosco, nós já saímos. A palavra de Deus é diferente de ler como se fosse um jornal. A palavra de Deus nós lemos com os olhos e meditamos com o coração. E quando a gente medita, quando a gente fecha os olhos e diz, Senhor, fala comigo, o Senhor começa a revelar, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E essa inspiração o Senhor revela para o teu coração, revela para o meu, às vezes até de uma maneira diferente, porque nós somos diferentes. Nós temos a nossa cultura, o nosso sotaque, né? Cada um, né? Nós temos aqui praticamente o Brasil todo representado. Cada um. Aí tem lugares que é quente, eu estou aqui com bastante casaco, porque é inverno, aqui no sul é frio, né? Mas o mesmo Deus que está falando no meu coração, que já falou quando me deu essa palavra, está falando com você, independente da sua cultura, independente do calor ou do frio, ele é o mesmo, a palavra dele não muda, a palavra dele é fiel. Glória a Deus por isso, fique na bênção, tenha um dia abençoado por Deus, tenha um mês abençoado por Deus. Declare isso. Escreva isso. A Bíblia manda que nós devemos colocar nos umbrais das nossas portas. O povo de Deus fazia isso. Lá no Velho Testamento. Tem versículos pela casa. Ali está a palavra. Eu nunca esqueço, na casa do meu pai e da minha mãe, o pai tinha um versículo, no fundo era um espelho, e foi trabalhado naquele espelho, e ficou na nossa mente. Eu tenho 10 irmãos, todos os irmãos lembram daquele versículo. Nada é impossível para Deus. Glória a Deus, a gente se criou e sabendo que a palavra diz que nada é impossível. Para mim pode ser, porque a minha fé muitas vezes é pequena, mas para Deus não é. Para Deus não é. Tudo é possível para aquele que crê. Então vamos deixar um legado. Queridos, uma herança tu deixa para os filhos, para os netos. O legado tu deixa nas pessoas. Aleluia! Às vezes uma camiseta que você usa com um dizer bíblico, você está deixando um legado nas pessoas. Isso é muito importante, irmãos. Alguém está copiando, alguém está vendo o teu caminhar. Eu acho que foi essa semana que uma irmã falou, eu não estou lembrada qual foi a irmã, que o pastor convidava um senhor para ir no culto, ele dizia, eu vou ir no culto, pastor, mas eu estou lendo um livro. E daí chegava outro dia, pastor, irmão, vem no culto. Eu vou ir no culto, pastor, mas eu estou lendo um livro. E foi indo. Um dia ele chegou na igreja e, que bom que você veio. Ele disse, sabe qual é o livro que eu estava lendo, pastor? Era a sua vida. Aleluia. Você é um livro que alguém está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Isso é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Por isso da importância de nós saber que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Você está influenciando alguém. Dentro da tua casa, você está influenciando alguém com os teus atos, com as tuas palavras, com as tuas atitudes. Na tua cidade, você está influenciando alguém. Aleluia! E que nós venhamos ser uma boa influência para a nossa nação. Que alguém possa te encontrar de joelho, orando pela nossa nação. Que você seja um intercessor. Que você diz, Senhor, eu quero fazer um amanhã de jejum, um dia de jejum pela nossa nação. E Deus vai ver. Queridos, todos têm o seu quartinho de guerra. Pode ser até o teu quarto mesmo. Porque a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que em secreto o Senhor vai te recompensar. Entra no teu quarto de guerra e diz, Senhor, eu oro e eu sei que nada é impossível para ti. Nada. Nós planejamos, o homem planeja, mas é Deus que maneja.
Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu estou um pouquinho ruim da voz, mas dá tempo ainda, irmã, de cantar um louvor? Está no final? Tem algum testemunho ou não? Já estamos com um horário bem apertado, pastora. Então tá, vamos deixar o louvor para uma próxima, então, porque nós temos a oração ainda, né? Vamos Isso. orar uns pelos outros e vamos crer que Deus realmente vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, que é o impossível. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora, que Deus continue te usando como esse instrumento vivo e abençoado na terra. Continue abençoando sua família, sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Obrigada aí por estar sempre aí nos ajudando a puxar essa rede, em nome de Jesus. A apóstola Samira está presente na sala. Se tiver, pode estar fazendo para a gente aí a oração final pelo devocional, também orando aí pelo mês de agosto, pela presença de Deus. E aí, na sequência, a pastora Genice pode dar a bênção apostólica. Amém? Apóstola Samira, está por aí? Então, irmão Laura Coutinho, pode estar fazendo para a gente, minha irmã, oração final? A paz, bom dia a todos. Vamos estar orando então. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, para a palavra que venha entrar nos nossos corações, que a gente venha cada dia estar na tua presença da maneira que o Senhor quer e que a gente venha aceitar o seu não, o seu sim, porque tudo é melhor para nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor é nosso Pai e o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Abençoe cada vida que aqui entrou, a palavra que venha entrar nos nossos corações e fazer diferença, Senhor, e que nós venha ser o testemunho aqui nesta terra. Abençoe a vida da pastora, guarde a vida dela, tudo que ela for fazer, colocar as suas mãos, o Senhor venha abençoar e prosperar e usar ela grandemente a cada dia. Obrigada por esse dia, abençoe esse final de semana, tudo que a gente for fazer. Muito obrigada por esse grupo, por todas as pessoas que aqui entraram, que o Senhor venha entrar em cada coração, em cada vida nesta manhã, responder, nem que seja um sim ou não, mas que a gente venha sentir a cada dia a tua presença e o Senhor venha abrir nossos corações para que a gente venha aceitar o que a tua vontade é a melhor para as nossas vidas e para os nossos corações. Muito obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Aê, pastora Genice, aqui também está muito longe da senhora não, viu? Tá frio Estou também? aqui com 8 graus, estou no pé de Campo do Jordão. Oh, aí é friozinho. Mas, Estamos com 8 graus aqui, aí está com 6. Deus isso. abençoe a senhora e a família na estrada hoje aí. Amém. Pastor, do Senhor Jesus a todos os irmãos. até amanhã a todos. Uma boa